em que eu passava nas superfícies e fazia aplicação nas placas de Petri. Esse foi da coleta superficial. Da coleta de ambiente, como tem nessa foto aqui, dá para ver as duas plaquinhas aqui, elas ficavam expostas durante o período de 1 hora, em pontos que eu selecionei do ambiente de guarda, principalmente os pontos mais próximos, onde estava a coleção miscelânea curiosa, e em outros pontos do ambiente também, para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, elas ficavam expostas durante 1 hora, depois eu recolhia essas placas, elas eram lacradas, e aí elas ficavam dentro de um ambiente controlado, para eu ver qual a proliferação que iria ocorrer em cada uma delas. Então, após um período de incubação de mais ou menos uns 5 dias, eu pegava todas as placas, fotografava para ter um registro do que houve em cada ponto, e essas placas eram todas identificadas para que depois eu pudesse ter um registro do que foi ocorrendo ao longo de todo um ano nesse ambiente de guarda. Então, isso foi que me deu uma resposta em relação à presença dos micro-organismos no ambiente. E a coleta de poeira da prateleira, eu achei interessante fazer, porque sempre há um acúmulo nas prateleiras, né? Assim como há nos cortes superiores dos livros, que também foi um local da onde eu coletei material, e achei interessante fazer para a gente poder mostrar até para a instituição e fora também, a gente mostrar o quanto é importante a gente fazer os procedimentos de higienização do acervo e do mobiliário, né? Porque através dessa pesquisa eu consegui mostrar, né, constatar, e para a gente que é da área a gente só confirma, né, de que os esporos de fungos eles estão presentes no ambiente, né, e se eles estão presentes, se eles tiverem os fatores que propiciem a proliferação, eles vão surgir. Então, por isso, a gente usa isso como um exemplo de que a higienização é um procedimento muito importante dentro das instituições que guardam o acervo. O terceiro aspecto da pesquisa foi o diagnóstico do estado de conservação da coleção. Eu optei por fazer o diagnóstico item a item, por se tratar de uma coleção pequena com apenas 61 volumes. A ficha diagnóstico foi elaborada especificamente para atender os objetivos da pesquisa em relação ao levantamento de informações sobre a coleção e a identificação do estado de conservação do suporte e da encadernação de cada item. Então, eu elaborei uma ficha diagnóstico específica para a minha coleção. Eu me baseei em outras fichas de diagnóstico de outras instituições, né, que no caso até são poucas, eu consegui achar muito poucas disponíveis, e isso até me preocupou, né, porque a gente gosta de trocar essas informações com outras instituições. Eu consegui a da biblioteca, que a gente já utiliza mesmo, consegui uma do trabalho de pesquisa da minha orientadora, da Osana, e muito poucas, né. Então, me baseando nessas informações e dentro do que eu queria pesquisar sobre a coleção no ambiente de guarda, eu elaborei essa ficha. Essa ficha está na minha dissertação. Quem quiser olhar, tiver alguma curiosidade, ou até mesmo querer mais informações para montar ou atualizar, né, que isso serviu até mesmo para a gente atualizar a nossa ficha diagnóstico, que já era um pouquinho antiga, então é sempre válido a gente rever novas informações. E o terceiro capítulo apresentou os resultados e análises da pesquisa. Através dos dados dos relatórios climatológicos, foi possível construir gráficos e tabelas para fazer as análises de acordo com o protocolo escolhido. Nesse gráfico que eu selecionei aqui, foram utilizadas as médias mensais de temperatura e umidade relativa para se fazer os cálculos da variação climática. Podemos observar que houve períodos com maiores variações na umidade relativa, e em outros períodos as variações foram menores. Já a temperatura apresentou pouca flutuação durante os 3 anos, com períodos de elevação na mesma época do ano. E a umidade relativa apresentou mais períodos de instabilidade do que a temperatura. Então, esse gráfico aqui foi um dos que eu selecionei, porque ele tem informações mais gerais dos 3 anos em que eu fiz as análises, né, de 2014 a 2016. Então, nessa primeira linha aqui, nós temos o registro da umidade relativa desses 3 anos. Então, o que eu pude observar no meu trabalho é que essas flutuações aconteceram principalmente nos períodos do verão e da primavera. Então, a gente já sabe que esses são os nossos períodos críticos dentro da Biblioteca Nacional. São os períodos em que há maior elevação de temperatura, em que há picos de temperatura, né, e umidade relativa,
e em que a gente deve ficar mais atento aos nossos ambientes de guarda e ao nosso acervo. E aqui na temperatura a gente teve pouca variação, mas houveram algumas variações aqui, até mesmo porque houveram alguns verões um pouco atípicos nesses últimos 3 anos aqui, que houveram temperaturas mais elevadas do que nos anteriores, e tudo isso é um fator para a gente ficar sempre em alerta. Por isso, é importante a gente ter sempre um monitoramento, e não só o monitoramento, mas uma análise desses dados. Porque é através da análise desses dados é que a gente vai saber que ações a gente precisa fazer dentro do nosso ambiente de guarda. De acordo com a análise baseada no protocolo de classificação para climas quentes e úmidos, que foi o que eu utilizei, que é uma publicação do Maekawa de 2015, e que, inclusive, eu gosto sempre de reforçar que é a publicação mais recente que a gente tem de estudos em países de clima tropical. Então, é o que a gente tem de mais atualizado para fazer estudos, né, dentro da nossa realidade, porque às vezes a gente utiliza muito os padrões referenciais que são da Europa, dos Estados Unidos, em que o clima é completamente diferente do nosso, né, em que estabelecem temperaturas e taxas de umidade relativa, em que a gente fica preso querendo alcançar e que não estão dentro da nossa realidade. Então, esse estudo do Maekawa, ele fez em vários países de clima tropical, e o Brasil foi um desses países. E aqui no Brasil, nessa publicação, ele tem 2 estudos de caso que ele fez aqui, que um foi na Fundação Casa de Rui Barbosa e o outro no Museu Guild, lá em Belém do Pará. Então, ele faz uma análise da climatologia desses lugares, né? E dentro desses estudos todos que ele realizou em vários países, é que ele estabeleceu esse protocolo, que tem nessa publicação, que foi a que eu utilizei para fazer a análise dos meus dados. Bom, então, os principais riscos, né, que ele aponta nesse manual e que eu verifiquei no meu caso com as minhas taxas foi que para o risco microbiano, de um modo geral, não há riscos, porém há períodos de umidade relativa acima de 65%, como no verão e na primavera, que são os meus períodos mais críticos. Para o risco mecânico, ele pode ocorrer devido à variação de umidade relativa. E o risco químico pode acontecer devido à variação de temperatura ao longo do ano. Concluí, então, que a temperatura externa exerce maior influência no ambiente interno que a umidade relativa, e que o prédio apresenta uma inércia que protege das variações de umidade relativa externa, e que é necessário controlar mais as variações de temperatura, já que a divisão de obras raras recebe uma grande insolação, que faz com que o ambiente absorva mais calor. E fazendo uma comparação entre o ambiente interno e externo, chegou-se à conclusão de que há variações de temperatura nos mesmos períodos. E em relação à umidade relativa, há períodos com altas e baixas semelhantes, mas não é constante esse comportamento. Então, já, como a gente, né, escuta falar... peraí. Tá certinho, pensei que tinha trocado o slide, desculpa. Que os prédios antigos, né, como o prédio aqui do Arquivo Nacional também, eles oferecem uma proteção para os acervos, e eu pude constatar isso em relação ao prédio da Biblioteca Nacional. Só que dentro da minha observação, eu constatei que ele protege mais das intempéries da umidade relativa, da instabilidade, né, externa para a parte interna, do que a temperatura. Principalmente porque o setor que eu estudei, o de obras raras, também já foi feito um estudo lá na biblioteca em relação à insolação ao redor do prédio, ele é um setor que fica na posição em que o prédio recebe mais sol no período do verão, ou seja, no período mais quente é quando ele recebe uma maior fonte de calor externo. Então, isso acaba influenciando a temperatura interna, apesar, né, das paredes serem grossas, ter toda essa parte de arquitetura que ajuda na proteção do acervo, mas acaba tendo uma influência externa, né, e que as variações, então, de umidade relativa são muito menos sentidas do que de temperatura. Foram realizadas amostragens ambientais na divisão de obras raras de janeiro a dezembro de 2016, como eu falei para vocês, e também eu fiz amostragens em outros setores, como nas divisões de manuscritos, cartografia e iconografia,
para verificar se havia contaminação cruzada, ou seja, se iria ocorrer proliferação de micro-organismos da mesma forma que ocorria em obras raras. E eu verifiquei que houve também proliferação nesses setores, constatando de que há presença de micro-organismos no ar desses ambientes de guarda. Alguns grupos microbianos mais representativos foram selecionados para que fosse feita a identificação do seu gênero. E a seguir eu irei mostrar para vocês um exemplo das amostragens ambientais que foram feitas num ponto de coleta durante 4 amostragens consecutivas. Então essa aqui foi a primeira amostragem que ocorreu no verão, em janeiro de 2016, e que, segundo os dados climatológicos, havia altas temperaturas e umidade relativa. E nesse período observou-se uma maior proliferação de bactérias. Então, essa aqui são as fotos das plaquinhas que ficavam expostas no ambiente, como eu falei para vocês. Essa aqui é a placa de cultivo de bactérias e essa aqui das colônias fúngicas. E esse aqui, o local onde elas ficaram expostas. Então, de todos os pontos de ambiente onde eu fiz as coletas, havia esse registro aqui para eu ter um parâmetro de comparação e de controle durante toda a pesquisa. Então, nesse período de janeiro, o que apareceu mais, o que proliferou mais foram as bactérias. Já na segunda amostragem, que ocorreu no outono, em março de 2016, quando houve um pequeno declínio da temperatura e da umidade relativa, houve uma maior proliferação de fungos, que são essas duas placas aqui abaixo, essa de bactéria, essa de fungos. Então, eu pude observar durante a pesquisa um dado que se fala, né, em relação à proliferação de micro-organismos, que as bactérias proliferam mais nas altas temperaturas do que os fungos, e realmente eu pude constatar isso durante a minha pesquisa, já que eu fiz durante todo um ano em que havia, né, as variações de temperatura. Então, eu pude constatar que realmente isso é verdade, as bactérias proliferam mais com as altas temperaturas. A terceira amostragem também ocorreu no outono, em abril de 2016, e houve uma diminuição da proliferação de ambos. Aqui já apareceu bem menos em relação a todos os pontos do ambiente de guarda onde eu estava fazendo as coletas. A quarta amostragem ocorreu no inverno, em julho de 2016, com o declínio da temperatura e da umidade relativa em alguns pontos, como neste, se manteve uma pequena proliferação, porém em outros houve um aumento. Então, nesse período aqui, já houve uma variação em relação aos pontos de coleta. Alguns apareceram mais bactérias, outros mais fungos, mas sempre uma população pequena, nunca muita quantidade. Então, após toda essa pesquisa que eu fiz uma análise quantitativa e qualitativa dessas informações. Então, para realizar essas análises, foram selecionados 7 locais e 5 livros da coleção. Observou-se o mesmo comportamento no ambiente, que foi apresentado nesse exemplo, das 4 amostragens, e nos livros constatou-se que as áreas com maior acúmulo de sujidade é o que possuíam mais esporos, no caso, os cortes dos livros onde teve mais proliferação. E esse exemplo aqui mostra como foi feita a análise qualitativa. Foi feita a coleta ambiental com a placa de Petri, que ficou exposta no ambiente, né, que é essa aqui. Depois de ocorrer a proliferação, um fungo foi isolado e levado ao microscópio para se fazer a sua identificação morfológica, onde foi identificado, como nesse exemplo aqui, que foi o cladosporo. Essa análise foi feita no Laboratório de Biodeterioração do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, por uma especialista em microbiologia. Então, a gente selecionou algumas amostras dos fungos pela característica morfológica que apareciam mais, né, nas plaquinhas. Aí eu enviei, com o auxílio do meu orientador, que faz parte de um grupo de estudo que é lá do INT, e a especialista, então, fazia as análises microscópicas. Perdão. E aí, então, ela pôde identificar os gêneros fúngicos para mim. No caso, esse aqui foi um dos que a gente identificou, que foi bastante recorrente, o cladosporo, e essa aqui é a imagem microscópica, que ela utilizou para ter certeza que se tratava desse fungo. E os 3 gêneros fúngicos mais encontrados foram a alternária, o cladosporo e o penicillium.
De acordo com a pesquisa realizada na literatura, verificou-se que eles são os mais encontrados em ambientes de arquivos e bibliotecas. Eles são fungos celulolíticos e proteolíticos, ou seja, eles possuem enzimas que digerem celulose e proteínas. Um minutinho só, preciso beber um pouquinho de água, desculpa. Em relação à saúde humana, eles oferecem poucos riscos, somente em altas concentrações é que eles são perigosos. E as bactérias não foram identificadas, mas elas também oferecem riscos ao acervo, porque elas degradam o material orgânico. No caso, as bactérias, eu não pude fazer essa análise, porque elas só podem ser identificadas por sequenciamento de DNA. E o sequenciamento de DNA é um exame muito caro e não estava previsto ser feito no meu trabalho. Então, a gente fez a identificação só dos fungos. O diagnóstico realizado na coleção, ele forneceu dados quantitativos e qualitativos sobre esses aspectos aqui enumerados, que são esses aqui. Com essas informações, pôde-se conhecer as características da deterioração da coleção e estabelecer o seu estado geral de conservação, que foi considerado regular. E assim, eu pude definir as prioridades e as estratégias de conservação e também relacionar as influências do ambiente externo na sua deterioração e verificar fatores de deterioração intrínsecas na coleção. Então, todos esses dados que estão enumerados aqui foram dados que constavam naquela ficha de diagnóstico que eu mostrei lá no início e que foram levantadas informações em relação a cada livro da coleção. Então, eu pude identificar, por exemplo, as marcas de procedência que me ajudaram a dividir a coleção e saber de onde os exemplares vieram, em relação às marcas d'água, identificar que era papel de trapo, também os tipos de acondicionamento que existiam na coleção, o estado de conservação das encadernações e também alguns dados curiosos, como, por exemplo, a medição de pH, que inicialmente não estava prevista na minha pesquisa, mas que depois eu resolvi incluir, devido a uma característica que eu observei ser bastante recorrente em toda a coleção. Eu observei que em vários volumes, algumas folhas estavam mais acidificadas do que outras, e isso num volume. Então, eu observava que a parte inicial e parte final do livro, às vezes o papel estava em bom estado, como é mais característico da gente observar no papel de trapo, e às vezes as folhas dos cadernos do meio do volume eram as mais deterioradas, algumas muito escuras, chegavam a ficar castanhas, né? E era uma deterioração muito visível, se a gente comparasse todas as folhas de um volume. Isso começou a me chamar a atenção, porque isso começou a ser recorrente na coleção. Então, eu comecei a me perguntar o porquê dessa característica. Aí, resolvi fazer um teste de pH para ver se havia uma acidez nesse papel. O teste me mostrou que sim, que havia um grau de acidez um pouco elevado nessas folhas mais escurecidas. E dentro, né, dos nossos estudos de conservação, a gente sempre tem como característica que o papel de trapo não tem tanta acidez, a gente não encontra papel assim tão acidificado. Não é muito comum ver isso nesse tipo de material. A gente vê isso mais no papel de polpa de madeira, né, que a gente sabe que tem as características intrínsecas mesmo dos materiais que compõem esse papel, levam ele a acidificar muito mais rápido que o papel de trapo. Então, eu comecei a me perguntar e a pesquisar e consultar pessoas da área de porquê dessa característica. Comecei a olhar alguns outros livros do mesmo período que também possuíam características semelhantes. Então, dentro da pesquisa que eu realizei, uma pesquisa histórica mesmo em relação à produção do papel, que aí esse dado acabou me levando a pesquisar sobre isso, e isso está lá descrito no primeiro capítulo, quando eu falo da coleção, e nesse capítulo também, quando eu falo do diagnóstico da coleção, é que eu encontrei dentro do histórico da produção de papel de trapo, em que quando se selecionavam as fibras
né, para se fazer os papéis nas fábricas, haviam fibras de boa qualidade e fibras que não eram de tão boa qualidade, mas que eram usadas da mesma forma, porque nesse período havia uma grande procura de papel para impressão, né? Foi quando começaram a surgir muitas publicações, os periódicos, então havia uma grande procura por papel de trapo. E para eles não dispensarem esse material, que era tão importante, né, essas fibras de celulose, no caso de algodão, de cânhamo, de linho, que eram utilizadas no período, eles aproveitavam e fabricavam papel com todas elas, sendo que essa produção era separada, o papel de boa qualidade e o papel de não tão boa qualidade. Então, quando eram feitas publicações que tinham muitas páginas, né, eram volumes grandes, como esse da miscelânea e outras enciclopédias, outros volumes também, o que se fazia? A pessoa onde imprimia os livros, né, os impressores compravam esses papéis, os de boa e de má qualidade. E eles utilizavam para os primeiros cadernos e para os últimos o papel de boa qualidade, que quando as pessoas fossem comprar e folhear, eles iam ter uma boa impressão. E os papéis utilizados para os cadernos do meio eram os papéis de baixa qualidade. E isso tem descrito na historiografia da produção do papel. Então, eu achei aí uma justificativa para essa deterioração. Ou seja, então esses papéis, como tem nessa foto aqui, tá vendo? Ele é um que está bem, né? Talvez aqui na imagem não dê para ver bem, mas na dissertação tem as fotos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver como estava esse papel, alguns muito castanhos, a gente vê pequenos elementos, assim, até de colorações diferentes, que eu achei até que poderia ser uma proliferação fúngica ou de bactéria, e não era, porque eu fiz os testes e não havia proliferação. Eram elementos mesmos que haviam na produção do papel e que deixavam ele de má qualidade, e as fibras também não eram de boa qualidade. Então, houve uma degradação, né, desse material mais acelerado do que em relação ao restante do papel que faz parte do volume. Então, isso leva a gente justificar essa deterioração que eu encontrei na coleção Miscelânea Curiosa, né, e em outras coleções que são desse período também. Bom, então, concluindo nas minhas considerações finais, de acordo com os 3 aspectos estudados, que foram o monitoramento climático, as amostragens microbiológicas e o diagnóstico da coleção, foi possível relacionar suas interferências nas características intrínsecas dos itens e propor um gerenciamento ambiental para a conservação preventiva. As principais conclusões que eu cheguei ao término da pesquisa foram: em relação às condições climáticas, as variações de temperatura e umidade relativa precisam ser mais controladas, principalmente nos períodos mais críticos, que oferecem mais riscos para o acervo. Precisa haver mais sensores do CITRAD no ambiente para que possamos ter mais dados sobre as variações das taxas de umidade e temperatura, para podermos avaliar a formação de microclimas dentro dos ambientes de guarda, que foi uma coisa que eu constatei. Por exemplo, no ambiente de obras raras, a gente na época a gente só tinha um sensor do CITRAD e que não ficava próximo à coleção. Então, isso foi uma das coisas que eu apontei para a equipe de preservação da biblioteca, em que a gente precisava ter mais sensores nos ambientes, porque, por exemplo, no local onde ficava a coleção Miscelânea Curiosa, era um setor próximo à janela e que recebia muita insolação. Então, quando eu ia com o datalogger manual, a temperatura e a umidade nunca estavam de acordo com o aparelho do CITRAD, que ficava em outra localização, onde não havia insolação e ficava próximo a uma área de ar-condicionado. Então, é importante que a gente tenha mais que um sensor nos ambientes de guarda, porque há uma variação dentro do ambiente de acordo com as características. Se tem uma janela, se tem aparelho de ar-condicionado, se tem uma porta que é aberta constantemente, se tem uma troca com o ambiente externo. Então, não é recomendado que a gente tenha apenas um sensor, a não ser que o ambiente seja muito pequeno. Mas, fora isso, a gente precisa mais que um sensor para fazer uma comparação e realmente avaliar a realidade do que acontece ali dentro. O prédio é, de fato, o invólucro protetor do acervo, porém é necessário adaptar as necessidades do acervo ao que é realmente possível, se conseguir em termos de temperatura e umidade relativa estáveis, em um edifício histórico.
Para isso, eu proponho o uso combinado de equipamentos de ventilação e desumidificação, junto com os aparelhos de ar-condicionado, para promover a renovação do ar e controlar a umidade relativa. Nas amostragens microbiológicas, verificou-se que a temperatura e a umidade relativa influenciam na proliferação dos micro-organismos. E constatou-se que a presença de micro-organismos, a sujidade e a falta de ventilação interferem na qualidade do ar dos setores. Os poluentes atmosféricos combinados com a umidade relativa alta desencadeiam reações químicas de acidez no papel, no couro e no pergaminho, tornando-se condição favorável à proliferação dos micro-organismos. O suporte da coleção apresentou acidez de acordo com os testes de pH realizados por amostragem, o que é uma condição favorável aos danos químicos, mecânicos e microbiológicos. Sugere-se que sejam realizados estudos das concentrações fúngica, bacteriana e de poluentes nos ambientes de guarda do acervo, que no caso eu fiz apenas a constatação da presença desses fatores, mas existem outros equipamentos que fazem o estudo da concentração, então já é um outro estudo que pode ser realizado também. E foram elaboradas recomendações de estratégias e ações de gerenciamento ambiental para a divisão de obras raras, que foram algumas dessas apresentadas resumidamente. Também foram apresentadas ações de conservação para a coleção, como a higienização, o acondicionamento e o restauro de alguns volumes. Dentro da proposta do mestrado profissional, lá do MAST, em que tem que gerar um produto técnico, né, a nossa pesquisa, essa pesquisa gerou 2 produtos técnicos, que foi a ficha diagnóstico e um modelo de metodologia para estudo e análise de gerenciamento ambiental. A metodologia elaborada para essa pesquisa poderá ser aplicada para estudos de condições ambientais, presença de agentes microbiológicos e avaliação do estado de conservação de itens de acervo bibliográfico ou documental com o objetivo de elaborar recomendações técnicas para o gerenciamento ambiental. Então, esse estudo que eu fiz, ele pode servir de modelo para outras instituições, né? Ele pode determinar parâmetros em que podem ser investigados esses fatores e ser feita a relação entre eles, né? No caso, estudo de temperatura e umidade e a proliferação de micro-organismos e também incidência de insolação, de sujidade dentro do ambiente de guarda. O gerenciamento ambiental tem como objetivo controlar as flutuações das condições ambientais de acordo com a vulnerabilidade dos materiais, sem estabelecer padrões rígidos, e sim realizando análises dentro do protocolo para climas quentes e úmidos, que é a minha recomendação, que esses estudos sejam feitos dentro desse protocolo mais atualizado, para que a gente tenha uma melhor análise da realidade em que a gente vive e que tenhamos as nossas instituições. Bom, então eu concluo aqui a minha apresentação. O meu trabalho já está disponível no site do MAST. Dentro da página do MAST tem um link do curso de mestrado profissional e todas as dissertações, inclusive a minha do ano de 2016 e 2017, estão lá online. Vocês podem encontrar lá o PDF e baixar ele. Tá? Eu agradeço ao convite do Antônio, agradeço aqui à Casa, ao Arquivo Nacional e agradeço a todos vocês aqui pela atenção e pela presença. Obrigada. Jandira, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e vamos abrir agora para perguntas. Professora Jandira, mais uma vez, excelente tarde. A gente há pouco já tinha se falado pessoalmente, agora falando perante os demais colegas aqui. Para quem não me conhece, me apresentando, meu nome é Luiz Fernando, eu sou servidor aqui do Arquivo Nacional e estou atualmente como líder, tá? No caso, equipe de conservação preventiva. Eu, antes de tudo, gostaria de, mais uma vez, parabenizar tanto a sua
tanto a sua iniciativa em fazer a pesquisa, a sua pesquisa e também a grande quantidade de conhecimento que você está agora aqui compartilhando junto com a gente. Então, também gostaria de dar ciência aqui aos colegas que estão aqui e também nos acompanhando pela internet, que, no caso, esse trabalho de monitoramento climatológico contínuo já é sim feito aqui pelo Arquivo Nacional, enquanto a biblioteca utiliza o sistema CIDRAC, isso. CIDRAT, isso. Aqui, o arquivo, a gente utiliza o sistema CLIMOS, que são sensores instalados em uma parte significativa das nossas áreas de guarda do nosso acervo, que também, em tempo real, fornece as informações tanto de temperatura como da umidade relativa. Fazemos também o acompanhamento desses dados através de uma técnica em meteorologia que trabalha conosco, se chama Raíza Pinheiro, que está aqui do meu lado, e de também, assim, estagiárias do curso de técnico em meteorologia do Cefet, através de um convênio que o Arquivo Nacional tem com o Cefet já também há bastante tempo. Tanto é que eu gostaria aqui de fazer a primeira apresentação no caso, é Milena, Ana Carolina e também da Raquel. Passado isso, também parabenizo, no caso, a alerta que você fez na sua apresentação e no seu outro trabalho, a respeito da importância da higienização da documentação, seja para poder dar uma maior salubridade ao acesso por parte do pesquisador, do consulente, seja para fins de conservação preventiva também. É sempre fundamental que todos os servidores e todos os envolvidos com o acervo de uma determinada instituição, seja uma biblioteca, museu, arquivo, enfim, que tenha a consciência da importância que a conservação preventiva tem como um todo, em especial na parte de higienização desse acervo. E para poder finalizar, faria também um elogio ao alerta importantíssimo que você deu a respeito da importância dos ambientes, tanto de guarda como de manuseio desse acervo, serem igualmente ambientes limpos e também salubres, tanto para o acervo como também para os trabalhadores em geral que manuseiam esse acervo. Conforme sua pesquisa mesmo falou, concentração de fungo em grandes quantidades oferecem severo risco à saúde do ser humano. Do mais, finalizo aqui a minha sucinta palavra e que você seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa instituição. Só isso. Excelente tarde. Tá bom. Obrigada, Luiz. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ana Virgínia está aí quietinha. Eu estou te vendo. Oi. Boa tarde, eu sou Ana Virgínia Pinheiro, bibliotecária, e sou chefe da divisão de obras raras, onde Jandira desenvolveu a sua pesquisa. Quero parabenizar a Jandira pelo trabalho extraordinário e factível, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas das pesquisas
em nível acadêmico hoje em dia é a sua factibilidade. A gente está, como professor há 30 anos, tem testemunhado pesquisas que são pesquisas de gaveta, né, para cumprir o cronograma de graduação dos pesquisadores. Não é o caso dessa pesquisa que eu acabo de testemunhar e quero parabenizar por isso. É importante alertar uma característica específica do prédio da Biblioteca Nacional. O prédio da Biblioteca Nacional está à beira-mar e numa área rochosa. Ali havia um morro do Castelo, bem atrás da Biblioteca Nacional, que foi retirado justamente para a construção dessa área toda, chamada de Castelo, no centro da cidade. Além dela estar à beira-mar, uma distância do mar foi estabelecida por aterro, né? Mas o mar vinha até a Rua Santa Luzia, onde ficava a antiga Praia de Santa Luzia. A divisão de obras raras fica numa área em T da Biblioteca Nacional. Aqueles que não conhecem, imaginem olhar a biblioteca de cima, você vê uma letra T. A cabeça do T é todo o frontão da Biblioteca Nacional, que dá para a Avenida Rio Branco. O corpo do T é a parte dos fundos da Biblioteca Nacional. Pois bem, a divisão de obras raras ocupa todos os 3 lados desse T cheio. E ela foi construída no início do século XX, numa época em que se levava em consideração a luminosidade natural, né, porque não se podia levar fogo para um ambiente de biblioteca. A luz elétrica surgiu, eu acho que na biblioteca, no final dos anos de 1910, na biblioteca. E, então, nós temos janelas enormes que eram para ficar abertas para receber a luminosidade em todos os 3 lados da divisão de obras raras. Então, o que nós enfrentamos hoje, o maior grau de dificuldade para a aplicação desses diagnósticos, periodicamente, que são desenvolvidos por conservadores e restauradores, é de adequar a realidade de hoje a um prédio tombado pelo patrimônio, desenvolvido por uma arquitetura do início do século XX. Uma arquitetura que relevava a construção de prédios de janelas abertas, né, com a ventilação, a luminosidade natural para o uso de biblioteca. Outro aspecto importante a ser ponderado aqui, que as áreas de armazém na Biblioteca Nacional ficam ao longo das janelas e que as áreas de público e de funcionários ficam no centro dos salões. Então, toda a ventilação que circula, por exemplo, de aparelhos de ar ou, eventualmente, de respiradores e janelas, passam pelo acervo antes de alcançar os servidores ou os leitores. Então, uma grande preocupação que eu tenho como gestora da coleção atualmente, e quando assisto a explanações sobre políticas de preservação e conservação de acervos bibliográficos, hemerográficos, que é o caso, e documentais, é sobre o uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, para usuários e profissionais que trabalham com esses acervos. Sinto uma falta enorme desse tipo e desse nível de recomendação atualmente no universo de preservação, das pesquisas de preservação. Tenho essa grande expectativa que os resultados de sua pesquisa, em função do que foi identificado e nas épocas em que foram identificados, podem subsidiar a tomada de decisão para aquisição de equipamentos específicos no cotidiano de trabalho de biblioteca. Era isso que eu queria dizer. Parabéns, Jandira. Adorei sua pesquisa. Obrigada, Ana Virgínia. Mais alguma pergunta? Thaís, está quietinha. Não. Então, Jandira, eu queria perguntar para você se... Bem, eu queria fazer uma pergunta, mas seria mais de cunho pessoal mesmo. Não tem a ver realmente com a sua pesquisa, mas eu queria saber o que te motivou a seguir nessa área de conservação e restauro. Porque é uma área que eu acho muito interessante. Eu pretendo seguir em museologia e as duas estão bem atreladas, né? Eu queria saber
como é que se deu a sua trajetória mesmo, a sua carreira? Quais foram os seus... A conservação e a restauração apareceram assim, digamos que de repente, né, na minha vida. Eu tinha uma outra profissão, trabalhava em outra profissão, e fazendo um curso em relação à pintura, acervo histórico, que era do meu interesse, eu acabei descobrindo essa área de conservação e restauração. No início também fiquei um pouco dividida entre a restauração e a museologia, mas acabei me decidindo pela área de conservação e restauração. Na época, estava iniciando um curso aqui no Rio de Janeiro, que foi o curso da Estácio de Sá, que eu fiz, né, que era um curso de tecnólogo em conservação e restauração de bens culturais, que era uma graduação tecnológica. E quando eu vi esse curso e via as disciplinas, eu falei, nossa, isso é muito interessante, mais interessante até do que eu imaginava que fosse a área, né? E aí me encantei e resolvi fazer o curso. E ver se realmente ia ter campo de trabalho, né? Porque a gente sabe que às vezes é um pouco difícil trabalhar em instituições, trabalhar em projetos mais difícil ainda, né? Mas aí eu consegui trabalhar em projetos durante algum período. Fui para a Biblioteca Nacional como estagiária do curso de especialização que eu fiz lá no MAST, né? A gente tinha uma disciplina que precisava de fazer estágio supervisionado, e a Biblioteca Nacional era uma das instituições que tinha oferecido, né, vagas para que a gente pudesse fazer estágio. E eu fui para lá fazer o estágio no setor de conservação e encadernação. E depois de um período eu trabalhei como contratada lá na biblioteca, né, porque existem funcionários terceirizados lá nesse setor também. E depois de alguns anos eu passei a ser funcionária, prestei concurso público e estou lá há 8 anos já, dentro de toda essa história, desde estagiária até funcionária, eu já estou há 8 anos na biblioteca. Eu tive essa sorte de poder conhecer, né, a área de preservação da Biblioteca Nacional, que eu fiquei encantada, né, porque para a gente que está iniciando, entrar numa instituição como a biblioteca, que tem um trabalho de preservação tão grandioso, para a gente é um sonho, né, e eu fui, né, trabalhando, estudando e aprendendo muito na prática, né, porque quando a gente começa a trabalhar dentro de uma instituição assim, é que a gente começa a ver o quanto a gente precisa de informação, o quanto a gente precisa estudar, né? Porque são muitas coisas, não é só um trabalho técnico de tratar o acervo que está com problema de rasgo, de falta de suporte, são muitas outras coisas que a gente precisa aprender, principalmente para quem quer ficar e se estabelecer nessa área, né? E foi o que eu acabei fazendo. Do curso de especialização, alguns anos depois, eu fui fazendo outros cursos também, paralelos, e acabei chegando ao mestrado lá do MAST, que era uma expectativa que o MAST evoluísse do curso de especialização para o mestrado. Eu fiquei nessa esperança, né, porque havia uma promessa deles, desse curso evoluir, e até porque também aqui no Rio não existiam outros cursos, né, na área. Depois é que apareceu o curso da Casa de Rui Barbosa, que começou com uma especialização, depois da Fiocruz também, especialização de acervos de ciência e tecnologia, mais ligados à área da saúde, e aí o MAST transformou em 2015 esse curso em mestrado profissional, né? Eu fui da primeira turma, né? Assim como do curso de especialização também deles, eu fui da primeira turma, que inclusive tem alguns colegas aqui, que são aqui do arquivo, a Maria do Carmo, a Maria Júlia, né? Foram da minha turma, lá da especialização. E como dentro dessa dinâmica toda da biblioteca, foi que esses assuntos, como eu abordei aqui no meu trabalho, foram me despertando o quanto isso era importante também dentro do trabalho, né, de conservação e preservação do acervo. A questão de temperatura, umidade, todos os cuidados que a gente tem que ter com o ambiente de guarda, acondicionamento, higienização. E aí, dessas preocupações, né, e de pesquisas também que começaram a ser feitas na biblioteca, no caso, a minha ideia inicial do meu trabalho veio de um projeto de pesquisa que eu fiz parte de um grupo lá na biblioteca, que era um monitoramento de poluentes ambientais. Um professor da Universidade Federal de Santa Catarina foi fazer um trabalho, fez uma proposta, na verdade, né, ao coordenador de preservação da biblioteca, o Jaime Spinelli,
de se fazer um monitoramento da poluição existente dentro da biblioteca. E eu participei desse grupo e, inclusive, era eu que ia fazer as amostragens nos setores de guarda, como em obras raras e em outros setores também da biblioteca. E aí eu comecei a estudar, a ter contato com essas pesquisas, e isso começou a me despertar para essas pesquisas e esses detalhes que a gente poderia ter de cruzamento de informações, porque, no caso, ele também fazia um estudo de temperatura e umidade desses setores monitorados. E a minha ideia inicial era até trazer essas informações também da pesquisa de poluição junto com as amostragens microbiológicas, só que acabou não sendo possível, porque o professor teve um problema nos laboratórios e o trabalho foi paralisado, inclusive até a gente nem conseguiu concluir essa pesquisa na biblioteca e a gente espera que esse ano a gente consiga prosseguir, né, junto com outra instituição que nós já fizemos um acordo de cooperação técnica. Mas acabou sendo uma ideia que eu tive a partir daí, a partir de participar desse grupo de pesquisa foi que me surgiu essa ideia do meu trabalho de mestrado, né, do monitoramento, mas aí em relação à contaminação microbiológica. Perdão. Que também é um problema muito sério dentro das nossas instituições, né? Então, eu comecei a ler, a pesquisar sobre isso e vi que poderia ser um trabalho que, não só para contribuir com a biblioteca, mas com outras instituições também, né? Então, meu estudo surgiu a partir daí, de uma experiência mesmo dentro da biblioteca. Tá? Mais alguma pergunta? Não tem, eu vou perguntar. Jandira, no final de 2016, a Avenida Rio Branco teve a interrupção do tráfego de veículos. Na coleta, você verificou alguma redução ou aumento de fungos ou bactérias em relação à poeira dos veículos automotores da Avenida Rio Branco? Olha, Antônio, em relação à poluição, como eu falei, eu não cheguei a entrar muito nesse assunto. Eu até falo em relação a poluentes ambientais, né, no meu trabalho. Faço uma tabela indicando os principais e que realmente eles podem ter uma influência em relação à degradação do acervo, acidificando o acervo e abrindo um caminho para a proliferação microbiológica, né? A gente sabe que tem essa relação aí. Mas dentro das amostragens que eu fiz, o material era preparado somente para análise microbiológica. Então, eu não pude ter dados precisos em relação à poluição atmosférica, né? O que eu notei foi em relação à variação, à proliferação e tudo. Mas em relação à poluição, né, eu não posso precisar nada assim, né? Meu trabalho realmente não analisou essa questão. Mas o que a gente vê, né, observa na biblioteca, é que realmente a poluição acabou diminuindo, né, porque a gente não tem mais o tráfego na Avenida Rio Branco, é só no entorno agora dos fundos da biblioteca, né, e isso realmente foi um ganho, né, foi um ganho muito grande, porque a gente, até mesmo que a nossa ideia de pegar os dados dessa pesquisa que começou, que foi antes até do meu trabalho, foi em 2014, a pesquisa de poluição ambiental, que a gente começou com o professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente fazia uma coleta de amostra da portaria da Rio Branco. Então, o primeiro resultado que ele trouxe para a gente foi um nível altíssimo, né, de poluição nesse ponto e naquele saguão de entrada da biblioteca. Os níveis eram muito altos. Então, a gente, retomando essa pesquisa agora esse ano, que é o que a gente pretende, a gente pode novamente analisar nesses pontos, né, e fazer uma comparação, porque aí a gente vai poder ver que realmente, né, que a gente acha, a gente vai poder comprovar cientificamente, né, pelos dados, que a poluição diminuiu. E isso é um ganho para o acervo. Mais alguma pergunta? Júlia, Anivaldo, os convidados, os participantes, todo mundo calado. Então, vamos dar essa edição do Arquivo em Prosa encerrado. Eu gostaria de agradecer muito Jandira,
a presença do público, dos senhores e das senhoras, e do público que está nos assistindo por meio digital. Muito obrigado. Boa tarde. Gente, boa tarde. Quem não assinou a lista de presença, está aqui, tá? E para quem quiser certificado, mandar um e-mail para o certificados@an.gov.br, tá? Que a gente manda